Em 1939, já exilado em Londres por ser judeu e alvo da perseguição nazista, Sigmund Freud publica Moisés e o Monoteísmo, seu último grande texto. Nele, o psicanalista propõe uma hipótese ousada. Moisés não teria sido hebreu, mas egípcio, e teria transmitido ao povo judeu a religião monoteísta criada pelo faraó Akhenaton, que viveu no século XIV a.C. e foi o primeiro governante a adotar um deus único, Atom, o disco solar. Mas o interesse de Freud é muito mais psicanalítico do que histórico. Ele sugere que o povo judeu, em determinado momento, se revoltou e matou Moisés, repetindo o mito da Horda Primeva, formulado em outro texto seu de 1913, chamado Totem e Tabu. Nesse mito seu, inspirado principalmente nas ideias de Charles Darwin, os filhos da primeira horda humana unem-se para assassinar o pai tirânico que detinha todas as mulheres e o poder. Tomados pela culpa, erguem simbolicamente o pai assassinado por meio do totem, uma figura que passa a representar e substituir o pai morto. Ao adorá-lo, eles reconhecem sua falta e instauram os primeiros interditos, o tabu do incesto e a proibição do parricídio, que marcam o nascimento da lei, da moral e da religião. Freud vê na religião o mesmo mecanismo das neuroses obsessivas, um recalcamento seguido pelo retorno do reprimido. Assim como o obsessivo repete rituais para aliviar uma culpa inconsciente, o crente sustenta crenças e mandamentos que tentam reparar o crime arcaico, o assassinato do pai. Essa culpa esquecida dá aos dogmas religiosos o caráter de ideias delirantes, deformadas, mas sustentadas por um núcleo de verdade histórica. Essa verdade, segundo Freud, é transmitida pelo que ele chama de herança arcaica, uma espécie de memória biológica da espécie, pela qual os humanos conservariam a lembrança inconsciente de terem tido um pai primevo e que o mataram. Jacques Lacan depois reformula essa ideia, retira o suporte biológico da teoria de Freud e afirma que o que se transmite é um saber simbólico, inscrito na linguagem por meio do significante do nome do pai, que introduz a lei e o desejo. Em Moisés e o Monoteísmo, Freud aplica esse modelo da morte do pai primevo ao nascimento do judaísmo, ou seja, o assassinato de Moisés é recalcado e o que retorna é o sentimento de culpa, transformado em renúncia pulsional. O povo judeu, incapaz de reconhecer o crime, converte a culpa em ascese moral. Em outras palavras, multiplica mandamentos e eleva a obediência à lei como forma de reparação. Freud interpreta a circuncisão, por exemplo, como um substituto simbólico da castração, um sinal de submissão ao pai e disposição ao sacrifício. Por fim, Freud mostra que essa mesma culpa retorna no cristianismo. O apóstolo São Paulo, um judeu romano de Tarso, autor de grande parte do Novo Testamento, capta a verdade recalcada, o assassinato do pai primevo, e a reformula em nova roupagem. Ele diz: fomos redimidos de toda a culpa, desde que um de nós sacrificou a vida para nos absolver. Aqui ele está falando, obviamente, de Jesus. Paulo não fala diretamente em assassinato de Deus, mas um crime que exige expiação por meio de uma morte só pode ser um assassinato, segundo Freud. Assim, a antiga religião do pai, Moisés, transforma-se na religião do filho, Jesus, centrada na redenção e no amor. O crime se converte em salvação, mas o mecanismo continua o mesmo, o retorno do reprimido e a tentativa simbólica de dar sentido à culpa que funda a civilização.